Nesse vídeo eu vou trazer para vocês ações que você compra em agosto para setembro, segundo o mapa do dividendo inteligente, o MDI, que foi criado ali pelo Barsi. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Eu também deixo aí na descrição o link para o teste grátis da plataforma AGF+, versão 2.0 e também no primeiro comentário fixado. E nesse vídeo eu vou trazer aqui o MDI ali de setembro, pelo qual você compra ações, nesse caso em agosto, visando fugir da alta dos preços que pode ocorrer em setembro, com algumas ações ali que anunciam dividendos no mês de setembro. Então, como assim? Vou dar uma breve explicação aqui para vocês do mapa do dividendo inteligente, porque tem muita gente nova entrando. E o mapa do dividendo inteligente, se você quiser mais detalhes, eu deixo ali o link do meu site na descrição, mas basicamente é o seguinte: o Barsi, ao longo da sua trajetória como investidor de mais de 50 anos, identificou que determinadas ações pagadoras de dividendos costumam anunciar os seus dividendos em determinados meses do ano. Então, por exemplo, BB Seguridade anuncia em agosto e fevereiro. Esse é um caso. Então, o que acontece? O Barsi falou assim: bom, se a BB Seguridade anuncia em agosto, eu vou comprar as ações no mês antes de agosto, no caso julho. Por quê? Porque em agosto, quando ela anunciar, geralmente as ações sobem depois que ocorre o anúncio, justamente porque as pessoas correm comprar uma ação que anuncia um bom dividendo. E depois tem um ajuste do dividendo que será pago sobre a cotação, mas como a ação já subiu, raramente o preço volta para o valor anterior. Então eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu recentemente com as ações de Petrobras. Petrobras, via comunicado ao mercado do dia 28 de julho de 2022, anunciou ali um dividendo enorme de 6,73 por ação preferencial e ordinária. Isso aqui dá 20% de dividend yield. Tá? E aí, as ações simplesmente subiram 5,76% no dia 29, sendo que nos últimos 5 dias a ação tem subido 15%. Então veja só, anunciou dividendo, subiu mais de 5%. Então, por mais que esses 6,73 sejam tirados da cotação ali no dia 12 de agosto, que é a data X, como a ação estava custando cerca de R$ 30 aqui no dia 27, dia 28, e se ela continuar subindo ainda mais, ou se não conseguir voltar para aquele preço ali, ó, de 29 de simples 5 dias atrás, por mais que haja essa retirada da cotação, você vai ver o seguinte: tirando 6,73 da cotação atual, a ação vai chegar no máximo R$ 29 de 5 dias atrás. Quando, se não tivesse toda essa alta por causa do anúncio de dividendo, ela estaria voltando para uma cotação de 26, R$ 27. Inclusive eu comprei Petrobras a 26 e pouquinho. Então esse é o ponto, é comprar a ação antes que ela anuncie dividendo para evitar toda essa alta e você não conseguir comprar barato a ação. Então vamos lá, estamos aqui com a plataforma GF+, e vamos trazer aqui as ações que anunciam em setembro, e aí você deve comprar antes que isso aconteça, preferivelmente no mês de agosto. E começando aqui com o setor de alimentos e consumo, a gente tem ali a M Dias Branco. A M Dias Branco tá ali com dividend yield de 6,25%. O mínimo que o critério do Décio Bazin preza é justamente 6%, então a companhia tá pelo menos pagando o mínimo ali. Ela se valorizou um pouquinho nos últimos 12 meses contra uma queda do Ibovespa. Não é uma ação exatamente muito barata, negocia uma relação preço-lucro de 20 vezes. Isso está acima da sua média histórica. O PVP da companhia não é tão grande, inclusive hoje está abaixo da média, mas o PL dela está bem altinho aqui, bem como a relação EV/EBITDA. Ela está ali crescendo receita, mas não está crescendo lucros. Tem uma margem líquida mais apertada por estar no setor de alimentos, mas é uma companhia que costuma ter uma regularidade ali de pagamento de dividendo, sendo uma empresa também com um enorme histórico de lucratividade. Talvez seja uma das melhores aqui no setor de alimentos dentro da bolsa de valores, detendo aí uma dívida líquida bem controlada de apenas R$ 800 milhões. Então é uma excelente companhia, pagadora de dividendo, mas apenas o alerta aqui para o seu PL, que é um pouquinho esticado. Não estou fazendo recomendação, obviamente, mas se eu fosse me posicionar nesse setor, certamente seria a M Dias Branco. Ainda dentro desse setor, mas aqui mais relacionado à proteína animal, temos a Marfrig, MRFG3. Cuidado ao olhar para esse dividend yield aqui de Marfrig, ele foi excepcional porque 2021 foi um ano excepcional, então isso aqui tá pegando ano passado. Espere no máximo 8, 9 a 10% de dividend yield em Marfrig no momento, e veja que ela caiu bastante, por isso que o seu dividend yield subiu muito. Toda vez que uma ação cai, seu dividend yield sobe. Hoje a companhia está descontada. A maioria das empresas de commodities, você vai perceber aí, tanto as commodities de minério
e as commodities agrícolas, você vai verificar que elas estão com PLs bastante descontados. Até mesmo as empresas de papel e celulose, como a Klabin, estão com PL descontado, porque o ano de 2021, os preços das commodities estavam nas alturas e ainda estão, e essas empresas estavam lucrando muito. Nesse ano não estão lucrando tanto, muito por conta do aumento dos custos de produção, encarecendo o operacional dessas empresas e causando redução nas suas margens. E também, por estar no setor ali bem competitivo, que é o de proteína animal, tem uma margem líquida baixa atualmente, principalmente por conta do cenário inflacionário. Negocia ali a 2,72 vezes o valor de patrimônio, isso está abaixo da sua média, então está ali dentro da média da companhia. A companhia está com uma alavancagem financeira bem controlada, talvez seja a melhor aí do setor de proteína. Veja que ela só começou a pagar excelentes dividendos a partir de 2021, então não espere Marfrig como uma pagadora de dividendo. Ela ficou desde 2011 sem pagar e é uma companhia que só voltou a dar lucro em 2018, mas isso foi algo bem setorial, veja só. A Minerva Foods, código em bolsa BEEF3, também até 2017, até 2018 aqui foi pior do que Marfrig, deu prejuízo e o lucro aqui foi bem menor que Marfrig, só que a companhia, ao contrário, está subindo 55% nos últimos 12 meses. Isso aqui é uma onda especulativa. É que também a companhia estava mais barata que Marfrig, mas hoje não está mais. E olha só a oscilação das ações de Marfrig. Ela saiu de 13 e pouquinho, subiu praticamente 100% para alcançar aqui, ó, R$ 27 no topo e agora voltou para o mesmo patamar, hein? Oscilação gigantesca. Companhias cíclicas é assim mesmo que funciona. Infelizmente, companhia cíclica, você depende do momento, de tal modo que você deveria ter vendido aqui nesse topo. Não tem como fugir. Talvez não zerado posição, mas realizado ali parcialmente seus lucros e voltado a comprar caso fizesse parte da sua estratégia, novamente nessa região de preço ou até abaixo disso, se continuar aqui uma queda nos lucros da companhia. Enquanto os lucros estiverem caindo, a cotação continuará caindo. Pulando-se aqui para o segmento de bens industriais, máquinas e equipamento, o que a gente tem aqui? A gente tem indústrias home, que historicamente costumam anunciar ali em setembro, então você compra em agosto as ações. Sempre lembrando que eu não faço nenhuma recomendação nesse vídeo, é apenas a estratégia do dividendo inteligente. A ação está acumulando uma queda forte também, outra companhia que também se submete significativamente aos ciclos econômicos, caindo 42% nos 12 meses. Seu dividend yield também caiu, estava bem mais elevado anteriormente, mas você pode esperar no mínimo 6% de home. Ainda assim, o seu PL está descontado, bem abaixo da sua média histórica. Relação EV/EBIT aqui está acima da sua média, por quê? Porque a companhia teve períodos ali prejuízo, principalmente esse período de 2015 foi muito complicado, mas ela conseguiu concluir muito bem seu turnaround e hoje a companhia é excelente, negociando próximo ao seu valor de patrimônio líquido hoje com toda essa queda, de tal modo que os preços até se tornaram mais estáveis ali na região dos R$ 13 por conta de estar negociando próximo do valor de patrimônio líquido. É uma posição que eu tenho em carteira, sigo firme nela. Desde 2015, principalmente 2016, a companhia só tem dado lucros aqui crescentes e dado uma alta rentabilidade para o acionista. Sua dívida líquida é bem controlada, então a companhia está com uma saúde financeira interessante, suportando aí o cenário de crise, mesmo assim lucrando. Sendo que desde 2020 voltou a pagar ali dividendos interessantes aos acionistas, principalmente 2021, né? Temos ali também VEG, né? Que VEG, o dividend yield é baixo, no máximo 2, 3%. A companhia até tem um payout aí de 30 a 40%, mas seu dividendo é baixo porque a sua cotação é elevada. E ela acabou subindo nesses últimos dias aí, nesse último mês, ela acabou recuperando cotação, estava na casa dos R$ 25, de tal modo que hoje ela está ali acima do seu preço justo, então é até difícil comprar VEG, muito menos pensando em dividendo. O dividendo que você compra em VEG é um dividendo muito futuro. É aquela ideia de que você está apostando num super crescimento ainda da VEG para os próximos 20 anos, e aí o preço que você pagou hoje, seu custo de aquisição, vai ter um dividend yield elevado lá na frente quando os lucros da empresa tiverem crescido bastante, e aí, mesmo com payout baixo de VEG, ou se ela já tiver alcançado um limite de crescimento, aí ela vai aumentar o payout, aí em relação ao seu custo de aquisição, o dividendo vai ser elevado, mas para dividendos aí de curto e médio prazo, esquece, não adianta pensar em comprar VEG para esse propósito. Pulando-se aqui para o setor de mineração e siderurgia, o que nós temos? Nós teríamos Vale, conforme identificado pela plataforma GF+. Acontece que a companhia anunciou, após a publicação dos seus resultados, ali no dia 28 de julho, final de julho, um dividendo de 5%, um dividend yield de 5%, dá 3,33 líquidos por ação. Por isso, diante dessa antecipação, é bem provável que ela não anuncie mais algum provento em setembro. E aí você já percebe aqui que o mapa do dividendo inteligente não é infalível, a não ser para aquelas empresas que já estatutariamente ou dentro da sua política de dividendos definem ali um período de pagamento, o que não é o caso de Vale, né? Então isso aqui pode falhar e eu acredito que nesse caso sim. Agora, se você acredita que a empresa pode anunciar mais algum provento em setembro, faria até sentido seguir Vale aqui na estratégia do dividendo inteligente. Vale essa que está sofrendo bastante nas suas cotas por conta da queda do preço do minério de ferro, mas ainda segue descontada, como a maioria das empresas desse segmento. Pulando-se aqui para o setor de saneamento básico, temos Copasa, que está precisando pagar um dividendo um pouquinho melhor, né? Mas como está repleta de provisão, não está conseguindo. Veja que o dividend yield de Copasa caiu bastante. Historicamente, ela costuma pagar entre 5%
6%, é isso que você pode esperar em Copasa. Atualmente, principalmente, você pode esperar o menos possível, ou seja, o maior conservador possível em relação a Copasa. O PL dela está bem alto por conta justamente nas provisões enormes diante das condenações da Arsai, também de programa de demissão voluntária. É uma companhia que não está crescendo quase nada em lucro e receita, está com a margem líquida baixa também, por isso o Sanepar está num momento muito superior, num crescimento muito superior também. Você percebe aqui pelo histórico de Copasa que é uma companhia que anda de lado na sua lucratividade, enquanto Sanepar é uma crescente, ela vai em linha ascendente. Então, se você espera crescimento somado a dividendos futuros, Sanepar é uma melhor opção disparada do que Copasa, né? Por isso, reduzi posição em Copasa e minha maior posição em saneamento hoje acabou se tornando Sanepar. Pulando aqui para o setor de serviços financeiros, temos a B3, que está ali com dividend yield também de 6%, acima do critério do Bazin, está sofrendo as cotações. Por que está sofrendo as cotações? Justamente porque houve uma saída de dinheiro da renda variável e a maior receita da B3 advém da renda variável. Por isso que ela teve lucros fortes entre 2017 e 2020, com a Selic lá embaixo. Você percebe aqui, ó, olha só como o lucro da B3 subiu muito com toda essa entrada de CPFs na bolsa de valores nesse período aqui de ciclo. Aí 2021 começou a cair e é provável que 2022 a companhia não consiga superar o lucro de 2021, apesar de estar conseguindo ali dar uma compensada com o aumento na renda fixa, mas o forte mesmo é a renda variável. Sendo que o PL hoje da B3 está descontado em relação à sua média, ela costuma negociar acima de 15 vezes lucro, está abaixo disso. A sua relação EV/EBIT também está bem descontada em relação ao histórico dela. Ela está negociando uma relação preço-valor patrimonial acima de sua média. Por que isso está acontecendo? Houve um aumento do número de CPFs para a bolsa de valores. Hoje cerca de 5 milhões de CPFs aí na bolsa de valores. A B3 é um monopólio, então é considerado que ela é uma boa empresa, até porque ela ostenta uma margem absurda, acima de 40%. E aí o pessoal fica disposto a pagar 3 vezes o valor de patrimônio dela. E ela continua crescendo em receita, obviamente, e crescendo o lucro também, com toda essa entrada de novos investidores, ou especuladores, como diria o Barça. E B3 sempre foi uma boa opção de pagadora de dividendo, que ela tem um histórico de distribuição excelente, sendo que é uma companhia que tem uma dívida líquida negativa. Então, em questão de saúde financeira hoje, B3 é exemplo. Mas não tem em carteira, porque sempre tem um risco de um novo player vir ali e destruir com essa margem da companhia aqui, como ocorreu com o Cielo. Por mais que seja um risco remoto, prefiro não correr esse risco. E isso é uma visão particular minha, respeito quem pensa o contrário. E por fim, no setor de telecomunicações, temos ali a TIM, mas eu nem quero trazer TIM para vocês, e a Vivo, Vivit 3, Telefônica Brasil, que tem um histórico de dividend yield sempre superior a 6, 7%. É uma excelente pagadora, uma companhia muito robusta, a melhor companhia do setor de telecomunicações. Hoje está negociada bem próxima do valor de patrimônio. Isso aqui está um pouco acima da sua média. Ela negocia justamente aqui, né, nessa região. Mas a partir de 2018 começou a ficar difícil ela negociar abaixo do valor de patrimônio. É uma companhia que não vai crescer, tá? Crescimento ultra lento. Receita não cresceu nada. Lucro cresceu aqui apenas 6%. A margem líquida da companhia é acima de 10%. É um setor um pouquinho competitivo. Então, claro que a margem líquida não é das melhores, mas também não é ruim. Endividamento muito controlado, porque a empresa é muito boa. Se valorizou 15%, se valorizou muito bem nos últimos 12 meses, então abaixo de R$40 Vivo é interessante, pagadora de dividendo é excepcional, então faz parte de uma carteira previdenciária, mas só isso também, não espere crescimento em Vivo. Veja que os lucros dela desde 2008 aqui, ó, praticamente andam de lado, porque não tem para onde crescer, então vira praticamente uma renda fixa, sendo que se você pegar ali os últimos 5 anos, a rentabilidade que a empresa entregou foi de apenas 18%, sem considerar reinvestimento de dividendos, mas se você considerasse isso, seria no máximo 30 a 40%, praticamente ficaria ali no 0 a 0 com o IPCA. Então, por isso que eu falo, vira uma renda fixa. Então, não é só comprar uma empresa boa, comprar uma empresa também com potencial de crescimento, porque senão não faz sentido entrar em renda variável, correr o risco da renda variável para ter uma rentabilidade de renda fixa, na minha visão, não faz muito sentido. Então, obviamente, depende muito do preço que você paga por Vivo. No preço atual aqui, para mim, não faz muito sentido, tá bom? Essa é a minha visão, não tô fazendo nenhuma recomendação de compra ou venda. Mas já vai deixando aqui nos comentários quais das ações desse vídeo você pretende adquirir ou tem em carteira. Conta aqui para me lembrar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Melhor Investing. Até o próximo vídeo. Fui!